Ok. Encarnação, você já trabalhou com o método Paulo Freire, né? Tem uma ampla experiência com ele, vivida em sala de aula. Gostaria que você desse o seu depoimento sobre o método e sobre Paulo Freire. Bom, Paulo Freire foi um personagem muito importante na educação brasileira. Primeiro porque ele foi o primeiro pedagogo conhecido internacionalmente. As obras dele são traduzidas em vários países, e na época que ele saiu do país por conta da ditadura que nós tivemos, ele saiu e ele desenvolveu programas lindíssimos fora do nosso país, e eu trabalhei com o método de Paulo Freire em São Paulo, na periferia. Paulo Freire acreditava que se nós quiséssemos ter crianças educadas dentro da sala de aula, nós precisávamos primeiro trabalhar com os pais. E Paulo Freire sempre defendeu a alfabetização de adultos, porque ele defendia o trabalhador. Então, ele colocava que o trabalhador era tão importante, né, quanto o empresário, e que a beleza disso estaria na relação desses dois personagens, relação do trabalhador, do empregado com o empregador. Então, quando eles sentassem à mesa, muitas coisas poderiam acontecer e haveria uma evolução muito grande, um progresso muito grande. Eu trabalhei com o método Paulo Freire em São Paulo, na capital do estado, por um período, alfabetizando adultos, né? E ele trabalhava com um método que a gente chamava, que ele tinha palavras que eram consideradas chaves. E a partir dessas palavras-chave, ele então alfabetizava os adultos. Mas nessa alfabetização ele incluía também a conscientização do adulto, né? Então, por exemplo, eu lembro bem de uma que tinha a palavra tijolo, panela, palavras assim que eram chaves, né? E que quando ele trabalhava, por exemplo, a palavra tijolo, e depois ele tirava as famílias, né? Tateti, totu, já, jeje, joju, lalelilolu. Quando ele trabalhava a palavra tijolo, ele trabalhava desde o início, quer dizer, de onde inicia a fabricação do tijolo. Então ele começava lá no barro, né? Que barro, argila, quem é que tira argila, quem é que traz, né? Quem é que leva para as formas, depois vai para o forno. Então ele trabalhava toda a importância do trabalhador nessa produção do tijolo, né? E colocava, tanto que Paulo Freire, com esse trabalho de conscientização, de dar consciência ao trabalhador da importância dele, teve como consequência alguns movimentos sociais, né? Porque o trabalhador não era aquele que só fazia as coisas de forma mecânica, mas era um ser pensante. O ser pensante, ele não está preparado só para fazer, ele está preparado também para pensar. Tem aquela questão do Homo sapiens e o Homo faber, né? Que o Durkheim coloca uma separação grande entre esses dois, e Paulo Freire não, ele colocava que o homem nasceu tanto para fazer como para pensar. Ok, muito obrigado.